Olá, muito boa tarde. Sou Vinícius Bazan, do InvestE. Hoje eu estou aqui com o Safiri. O Safiri vai acompanhar a gente nessa entrevista. Para vocês que estão chegando, muito bem-vindos. Hoje é o primeiro dia da nossa transmissão ao vivo sobre Bitcoin, criptomoedas, e aí tudo que você quiser perguntar a gente vai responder aqui. Queria primeiro dar as boas-vindas, Safiri. Obrigado aí pelo convite. O Safiri é um dos pioneiros sobre Bitcoin no Brasil, um dos caras que, até hoje que eu conheci, dos que mais entendem e que tem muita coisa legal para compartilhar. Então mandem suas perguntas. Vou pedir para o Safiri se apresentar aqui rapidinho, contar um pouco da história dele. E aí, Safiri, como é que foi todo esse contato com Bitcoin? Como você construiu a sua história nas criptomoedas? Obrigado, boa tarde, pessoal. Primeiro agradecer o convite do pessoal do InvestE e da Inversa. É sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre Bitcoin e a minha jornada aí desde então como investidor nesse mercado. Eu conheci Bitcoin em meados de 2013, num momento onde eu estava zapeando a TV e me deparei com uma reportagem onde estava sendo tratado como o Wikileaks ia resolver o problema dele de falta de fluxo de pagamento, né? Esse período era um período onde o Wikileaks tinha feito um vazamento grande de informações. E aí, como consequência, os gateways de pagamentos tradicionais, PayPal, Visa, Mastercard, todos suspenderam as contas do Wikileaks. E eles ficaram, até certo ponto, asfixiados financeiramente, sem ter como continuar tocando a operação. E aí, ali na reportagem, estavam dizendo que a alternativa que eles tinham encontrado era, na época, o Bitcoin. Até então, não tinha ouvido falar muito a respeito. E aí, fui entender um pouco mais a respeito daquilo, né? A princípio, enquanto tecnologia, aquilo já era interessante. O conceito de você ter uma rede de pagamentos peer-to-peer sem ser controlada por nenhuma empresa ou autoridade central, mas o que no fim das contas acabou me fascinando mesmo é o aspecto do sistema monetário que o protocolo constituía, né? Então, assim, estudei economia e sempre ali estudando economia monetária você via que todos os modelos propostos em algum dado momento chegavam num grau de exaustão. E a proposta que o protocolo do Bitcoin trazia para mim me pareceu muito interessante, que era o quê? Você tem um sistema monetário 100% controlado por software, com regras transparentes e imutáveis. Então aquilo me deu um estalo, e aí procurei me inteirar um pouco mais, e acabei conseguindo participar do primeiro rally do mercado, né, ali em 2013, que foi um ano onde o preço saltou de 12 para $1.200. Caramba! Não aproveitei 100% do rally, mas desde então me envolvendo nesse mercado, e aí a partir de 2014 como empreendedor. Pô, legal. O Bitcoin, assim, eu não acompanho há tanto tempo quanto você, mas quando eu conheci também era uma coisa que poucas pessoas ainda falavam, principalmente no Brasil, né? Um tema até bastante recente. E que é muito legal ver como a cada ano as pessoas estão falando cada vez mais, a gente vê pesquisas no Google crescendo pra caramba. Hoje, se você falar sobre Bitcoin, assim, pelo menos a palavra, para muitas pessoas já é algo familiar, que elas já ouviram alguma vez na vida. Ao mesmo tempo que eu tenho percebido que nem todo mundo entende 100% sobre o que é ou como funciona, até porque é uma tecnologia fascinante, mas também um pouco complexa. Acho que um dos principais objetivos hoje é também desmistificar um pouco o que tem que ser desmistificado, tirar as dúvidas sobre o que tem que ser esclarecido. E uma coisa que eu sempre vejo muitas pessoas falando, Safiri, é que o Bitcoin é uma moeda, né, ou que o Bitcoin ele é uma revolução digital, coisas do tipo, né? Mas ainda fica muito ali no ar sobre qual que é a real função dele. Ao mesmo tempo, eu, né, como educador financeiro, sempre vou olhando muito para isso com cara de investimento, né? Então eu queria trazer, o que você trouxesse aí, qual que é a sua visão sobre o Bitcoin? Ele é uma moeda, uma commodity, é um investimento? Como que você gosta de olhar ele, a função principal assim, do Bitcoin? Não, o primeiro ponto é que, assim, definitivamente não é um assunto de fácil compreensão, né? Os envolvidos na comunidade brincam que o Bitcoin ele é um fenômeno de amor à segunda, talvez terceira, quarta vista. Mas depois de um certo tempo é quase que irremediável. Assim, todo mundo que toma contato e que de fato começa a compreender um pouco mais no detalhe a lógica de funcionamento e tudo que está por trás desse instrumento acaba se fascinando e muitos deles passam a ser investidores, né, nessa nova modalidade. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, se a gente for analisar na raiz mesmo, o Bitcoin ele é um protocolo, ele é um software, né, que roda um protocolo. E o que é um protocolo? É um conjunto de regras que estão ali estabelecidas e que os participantes que estejam rodando esse software estão de acordo com o seu funcionamento, né? Então, a partir desse protocolo, o que se estabelece? Se estabelece uma rede de pagamentos peer-to-peer, né? O que isso quer dizer? É possível que pessoas se transacionem diretamente
sem a necessidade de validação ou autorização de qualquer tipo de intermediário. E, além disso, os aspectos relacionados à escassez programada, né? Que são a questão dos 21 milhões de moedas, que é o teto de moedas que vão existir de Bitcoin no mercado. E também as outras regras de incentivo que fazem com que a rede funcione, né? Então, tem o papel do minerador, que faz a validação das redes, qual é o papel também dos nós que propagam essas transações, enfim. É normal esse tipo de dúvida, mas esse tipo de espaço é exatamente a oportunidade ideal para a gente poder esclarecer isso e mostrar para as pessoas que de fato existe uma nova alternativa de investimento com um potencial bastante interessante, principalmente para quem já tem um portfólio bastante diversificado. Legal. Eu também sempre ouvi muito a expressão, né, do ouro digital, também até por essa questão de escassez, a própria segurança, uma reserva de valor. Mas assim, respondendo para uma pessoa que está chegando agora e falou, beleza, curti essa ideia, quero pensar em investir em Bitcoin. Para mim, duas perguntas básicas que eu escuto muito. Preciso saber sobre o software, sobre a programação dele e preciso minerar para ganhar dinheiro com Bitcoin? Ou como que eu uso isso na prática? Vou responder do fim para o começo. A princípio, a mineração só deve ser encarada como uma alternativa de investimento para investidores que já tenham contato e que já entendam um pouco mais da dinâmica desse mercado de criptomoedas. Porque investimentos em mineração necessariamente são investimentos em imobilizado. Você está adquirindo um equipamento que vai processar essas transações e você vai ser remunerado por esse trabalho executado. Então, mineração sim, eventualmente, dependendo do modelo e da estrutura de custo que você conseguir encontrar, pode ser uma alternativa interessante, mas definitivamente não é algo recomendável para um investidor iniciante. E especial cuidado com as ofertas dos chamados planos de cloud mining, que a gente encontra muito na internet. Infelizmente, eu vejo em todo lugar agora. Infelizmente isso está se disseminando muito rapidamente no Brasil. Qual é o problema do cloud mining? Por ser uma tecnologia nova e por ser de difícil compreensão, muitas vezes esses modelos de negócio acabam sendo estruturas fraudulentas que se aproveitam do pouco conhecimento das pessoas sobre investimento em moedas digitais para aplicar golpes. Então, isso é super comum. Quem acompanha o mercado de Bitcoin mais de perto, periodicamente você vai acompanhar notícias de pirâmides ou esquemas Ponzi que usam como pressuposto o investimento em Bitcoin, mas na verdade são só outras formas um pouco mais sofisticadas de golpe para atrair pessoas. Então, o investidor iniciante, o primeiro passo dele é procurar uma corretora. No Brasil, a gente já tem aí um bom leque de opções de corretoras operando nesse mercado e, a partir disso, fazendo as suas primeiras transações com volumes pequenos. Sim, até porque você consegue começar com muito pouco, né? Sim, tecnicamente não existe investimento mínimo em Bitcoin. Algumas corretoras colocam uma determinada faixa de entrada, mas é sempre super acessível. A maior parte do mercado trabalha com investimento mínimo a partir de R$100, o que acaba democratizando muito e tornando uma possibilidade de investimento bastante interessante. Legal. Então, assim, via de regra, se eu quero começar a mexer com isso, não preciso partir para nada muito complexo, consigo eu mesmo fazer, como você mesmo disse, e digo até de experiência própria, né? A primeira vez que eu mexi com um Bitcoin ali, podia até haver um receio ainda por entender completamente, mas foi extremamente simples, uma vez que você faz o processo, né? Que é basicamente o que eu faria numa corretora normal comprando qualquer outro ativo. A usabilidade ainda é um gargalo até certo ponto, a gente não pode ignorar isso, mas as coisas têm evoluído muito rapidamente. Então, assim, a analogia que eu faço é, da mesma forma como você usa o WhatsApp, você usa uma série de aplicativos, sem saber no detalhe como funciona a tecnologia por trás dessas aplicações, Bitcoin tende a ser algo assim num curto espaço de tempo. Legal. Por hora ainda tem uma certa fricção, mas isso também a partir das primeiras transações a pessoa já vai se sentindo mais familiarizada e vai perceber que é tão simples quanto operar um home broker ou como comprar um título de tesouro direto. Legal. Ao mesmo tempo, uma coisa que acho que fascina e assusta as pessoas é a variação de preço, né? E aí, para você que veio assistir a live pensando no dia 1º de agosto e tudo que pode acontecer sobre isso, a gente vai ainda falar sobre isso hoje. O Safiri tem muitas coisas bacanas para compartilhar sobre isso. Mas, assim, acima de tudo, né? Às vezes a pessoa não entende completamente como que é formado o preço, né? Pô, por que uma hora eu tô vendo o Bitcoin tá quase $3.000, dei uma bobeira aqui, de repente, 2 dias depois isso caiu para 1.000 e tanto. Como que é formado o preço do Bitcoin? Legal.
O preço do Bitcoin é formado única e exclusivamente por oferta e demanda. Então, cada corretora vai ter um livro de ofertas próprio, então você vai ter de um lado compradores e do outro lado vendedores, e o preço que vai estar aparecendo para você na tela é da última negociação realizada. Até aí não muito diferente de um home broker. O que a gente tem de muito diferente é que, ao contrário de outros ativos, o Bitcoin é negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana, no mundo todo praticamente. Então ele é um mercado que não para. Então o conceito de fechamento, quanto fechou o Bitcoin hoje, não existe. Você pode estabelecer arbitrariamente um horário de corte, mas não existe esse conceito de fechamento. Então as negociações estão ocorrendo o tempo todo, tanto nessas corretoras, quanto também negociações peer-to-peer e negociações em mercados de balcão. Geralmente, inclusive, os maiores volumes são negociados em mercados de balcão. Então a formação do preço basicamente é dada por oferta e demanda. E é um mercado também que, por ser um mercado novo, ele é muito sensível a notícias e acontecimentos, né? Isso explica muito do movimento das últimas semanas com a expectativa em relação aos acontecimentos de 1º de agosto. Então, o que a gente sempre coloca é que a volatilidade no Bitcoin não é um bug do software, ele é um feature do software. Ele é, na verdade, uma característica inerente a essa tecnologia e também uma excelente oportunidade de investimento e para operadores que gostam de volatilidade, né? A volatilidade não é um problema, né? Quem é trader sabe que o que você precisa é da volatilidade, que é aquela que vai garantir os pontos de entrada e os pontos de saída para você conseguir fazer operações lucrativas. Legal. Teve uma outra pergunta que chegou aqui para a gente por e-mail, e a pessoa perguntava atualmente, né, quais são os maiores mercados de Bitcoin. Eu sei que muito é negociado na China, ao mesmo tempo também vejo muita aderência aumentando no Brasil, mas assim, quais são os principais mercados? A China perdeu um pouco de importância, muito pelas mudanças regulatórias que o Banco Central chinês tem imposto a esse mercado, mas ainda é um mercado muito relevante. Mas definitivamente o mercado de Bitcoin está muito voltado para a Ásia. Então você tem Japão, Coreia do Sul, que são dois países que avançaram muito do ponto de vista regulatório nos últimos meses, o que fez com que houvesse uma atração de novos players para esse mercado e, consequentemente, isso impactasse nos volumes. A China também é um mercado bastante importante. No ano passado houve um crescimento muito grande na Índia também, é um mercado que cresce bem rápido, porque a Índia é um dos países que tem implantado mais rapidamente medidas restritivas ao dinheiro em espécie. Isso acabou gerando uma demanda por Bitcoin lá. E aí você tem, naturalmente, os outros mercados, Europa, Estados Unidos, e Brasil ainda é muito irrelevante, né? As estimativas apontam que menos de 1% do volume global é negociado hoje no Brasil, apesar do mercado estar crescendo a passos largos, né? O fechamento dos volumes do primeiro semestre já indica um volume negociado superior, 3 vezes superior ao total do ano de 2016. Sim. E a gente acredita que a tendência é que nesse segundo semestre isso continue e a gente fecha aí o ano com um volume bastante superior a R$1 bilhão negociados em todos os mercados. Legal, então tem muito espaço, seja no Brasil, seja fora, ainda para mais pessoas começarem a negociar. Isso tem muito a ver também com uma outra pergunta que veio para a gente, também ela dizia, o Bitcoin valorizou 130% em menos de 5 meses em 2017. E aí perguntava justamente, esse rally ainda tem fôlego para continuar? Né? Faz sentido investir em Bitcoin nos níveis de preço atuais? Qual o futuro disso? Vale a pena? Qual o espaço que tem aberto ainda para o Bitcoin? Enquanto conjuntura de mercado, essa e as próximas semanas, né, não são talvez um momento muito propício para você fazer grandes entradas, né? Existe ainda uma incerteza em relação a como que os mineradores vão decidir atualizar o software e de que forma a questão da escalabilidade vai ser endereçada. A gente tem uma série de notícias positivas nas últimas semanas, mas também, vez por outra, saem alguns rumores aí que acabam afetando um pouco da confiança do mercado. Mas para quem está pensando em investir agora, o que eu recomendo é isso. Faça entradas graduais, procure entender um pouquinho da lógica do mercado e evitar ao máximo comprar nos picos históricos, né? É o tipo de recomendação que é comum para qualquer tipo de ativo, mas que quase que sempre as pessoas acabam ignorando. Mas a recomendação é essa. Então, o pico histórico do Bitcoin está em torno dos seus $3 mil, então é um pouco interessante. O importante é evitar entrar muito perto do pico, mas eu acredito que passado aí essas incertezas do início de agosto, o mercado volte a entrar em viés de alta e volte a buscar novas máximas. Legal. Esse foi um negócio que eu acho super interessante, que a gente repete muito no Invest também com outros tipos de investimentos, que assim, você também não precisa ter pressa, né, para investir, e acontece justamente de muitas pessoas começarem a ouvir sobre o assunto nas máximas e aí querem entrar naquele momento, né?
Então, acho muito legal que você falou assim, entradas graduais, né? O Bitcoin não acaba amanhã. Até a gente chegar nos 21 milhões, lá vai demorar bastante. Sim, tem muito espaço para se valorizar e é sempre impossível pegar a mínima histórica, enfim. É mais interessante entrar e pegar esse movimento, né? Como um ativo tradicional, né? Você tentar acertar o timing preciso de entrada numa ação, por exemplo, também é uma tarefa bastante inglória, né? Você tem aí uma série de investidores profissionais que estão fazendo exatamente isso, estão tentando fazer isso. Então, o mais importante do que o ponto que você está entrando é a tendência que você está entrando no mercado naquele momento, né? Então, é aquela história, é sempre bom tentar evitar entrar em tendências de alta, mas também de alta e também em tendências de baixa. E tentar olhar ali, mais ou menos, qual é o seu ponto de entrada e tentar já projetar um pouquinho de um eventual ponto de saída. E aí, instrumentos de análise técnica também podem servir como suporte para essa tomada de decisão. Não se aplica exatamente como nos outros mercados, mas tem sim uma função importante, principalmente para identificar pontos de entrada e zonas de exaustão, onde eventualmente seja interessante realizar posições. Legal. E é interessante porque assim, você também é um cara que vem de mercado, né? Então fica bem clara essa relação do Bitcoin com outros investimentos, o que, como eu falei no início, muitas pessoas acabam não fazendo, né? Acabam achando que isso é uma coisa separada. Bom, entra sempre, continuando aqui nessas perguntas, né? Entram sempre questões de segurança, a própria questão, que eu vejo mais como uma questão ligada à volatilidade, mas tem algumas perguntas aqui também sobre segurança do próprio software, ataques de hackers, coisas do tipo. Mas antes de a gente pular para esse ponto, queria perguntar, beleza, então a gente já entendeu que isso é um investimento, né? Existem fundamentos para justificar por que o Bitcoin deve subir ou não, é possível entender esses movimentos dele. Agora, se eu fosse, às vezes eu acho que o Bitcoin é um investimento que meu pai não faria. Mas como eu falaria assim para ele, pai, invista em Bitcoin por quê? Tá, eu acho que para mim o principal diferencial é a questão da escassez. O fato de ser escasso no momento onde toda a conjuntura global já é consenso de que o grande problema hoje é excesso de liquidez, torna o Bitcoin, assim como outros investimentos, como moedas, metais preciosos e itens raros, uma alternativa importante como instrumento para preservar valor, né? Óbvio, a volatilidade ainda é uma questão, então a gente ainda não pode cravar com bastante certeza de que Bitcoin de fato cumpre esse papel de reserva de valor, mas ele tem essa perspectiva. Então, o que eu entendo, por que faz muito sentido investir em Bitcoin? É a boa e velha matriz de payoff, né? A perspectiva disso ter uma valorização substancial é extremamente mais provável do que dele ter uma redução substancial de valor. E aí, contextualizando isso dentro de um portfólio bem diversificado, adequado ao momento de vida de cada um e ao perfil de investimento de cada indivíduo, faz muito sentido você ter uma fatia pequena do seu portfólio alocada em Bitcoin, porque ela tem uma perspectiva de sim trazer rentabilidade bastante significativa no médio e longo prazo. Legal, é aquela história, né? Se eu perder, eu perco pouco, se eu ganhar, eu ganho muito. Então, justamente pelo fato de o potencial ser muito grande, eu posso colocar uma grana pequena, então, sei lá, eu investir R$1.000, eu sei que eu posso estar confortável com perder R$1.000, mas eu posso ganhar 10 mil. Exatamente. É uma questão de custo-benefício, né? A boa e velha convexibilidade. Né? Exato. Legal, pegando umas perguntas que estão chegando pra gente do pessoal que está assistindo, achei uma legal aqui do João Ramos, ele perguntou por que os preços em dólar, né, a relação dólar para o Bitcoin no Brasil é maior do que nos Estados Unidos, no mesmo momento. Então, por que às vezes está um pouco mais inflado o preço no Brasil do que nos Estados Unidos? Tá. Essa diferença, tecnicamente, a gente chama de spread. É a diferença entre você comprar o Bitcoin em reais em relação ao preço que você está pagando em reais comparado à cotação do dólar comercial ou do dólar turismo. Inclusive, uma dica de site que eu recomendo para todo mundo para acompanhar a dinâmica do preço é o bitvalor.com. Ele é um compilador de todas as ordens disponíveis no mercado brasileiro em todas as corretoras que negociam em reais. Eles monitoram essas diferenças. Mas respondendo objetivamente a pergunta, é uma questão de oferta e demanda. No Brasil, geralmente, o mercado é mais comprador do que vendedor. Então, isso faz com que os vendedores tenham uma pressão, uma possibilidade de passar para o preço essa gordura e acabam, muitos deles, arbitrando, né? Adquirindo o Bitcoin em outros mercados e liquidando aqui no Brasil. Então, essa diferença de preço se dá por oferta e demanda. Em momentos onde a relação de compradores e vendedores está mais equilibrada, você tem uma oferta mais parecida, a tendência é que esse spread se achate.
existe aí uma fatia desse spread que é natural. Porque como o mercado brasileiro produz poucos bitcoins, né, minerar bitcoin no Brasil não é uma atividade viável economicamente, pelos altos custos energéticos e pela dificuldade de você importar os equipamentos e os impostos que vão incidir nisso, você faz com que boa parte dos bitcoins vendidos no Brasil sejam, digamos assim, importados. Eles estão vindo de outros mercados. E aí, naturalmente, o vendedor repassa no preço de venda o custo que ele teve para adquirir isso fora do Brasil. Entendi. Teve uma outra pergunta que veio aqui também do Arthur Diegues. Eu acho que ela é legal também em relação a essas dúvidas que às vezes ficam em relação, com a tecnologia, o protocolo, a moeda. Ele perguntou qual que é a relação Bitcoin e blockchain. Às vezes acho que também fica meio confuso, né? Se puder explicar assim, de forma simples. Legal. O blockchain é um conceito mais amplo do Bitcoin. Ele nasce a partir do Bitcoin, né? O blockchain do Bitcoin ainda é o maior blockchain até hoje. Ele é o único que roda mais de 7 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptamente. Mas o conceito de blockchain nasce com o Bitcoin e hoje já é aplicado em várias outras moedas digitais. O segundo blockchain mais relevante hoje é o do Ethereum, que é um outro ativo digital bastante interessante que a gente pode abordar em algum momento. Mas o conceito nasce com o Bitcoin e esse mesmo conceito tem sido aplicado através de outros ativos digitais também. Então, a gente pode entender que o blockchain ele é a infraestrutura que provê a possibilidade do Bitcoin funcionar e das transações serem processadas. Legal, então o blockchain é uma coisa maior do que o próprio Bitcoin e no fundo é uma tecnologia, né? A gente pode entender isso. Blockchain é a tecnologia e o conceito e Bitcoin é o ativo Legal. em si e também o protocolo relativo à moeda digital Bitcoin. Legal. Inclusive nessa questão sobre o Bitcoin ser um ativo, né? E o blockchain ser uma tecnologia, teve uma outra pergunta que chegou para a gente perguntando se o investimento em Bitcoin não seria, no mínimo, um seguro catástrofe mundial. Então, pensando em bolha na China, enfim, coisas que podem acontecer e possam levar ele a se valorizar. Definitivamente, né? Ele só não é absolutamente anticatástrofe porque ele necessita de energia elétrica e internet para processar as transações, né? Então, em casos mais extremos, talvez essa infraestrutura não esteja disponível. Mas assim, teoricamente você consegue fazer transações manuais em Bitcoin. Entendi. Mas não é algo muito prático, definitivamente não é algo para leigos. Mas a infraestrutura, as condições necessárias para que uma transação em Bitcoin aconteça é a conexão à internet. Então, definitivamente faz muito sentido. E você tem uma outra questão também, que é o fato dele ter um grau de correlação com outros ativos bastante descolado. Então, por exemplo, a gente teve um exemplo claro disso, que foi no fatídico dia do vazamento das gravações do Joesley com o Temer, onde todo o mercado brasileiro caiu violentamente e o Bitcoin era um dos pouquíssimos ativos que estava performando acima do mercado. Porque ele é descolado disso, e em momentos de incerteza também, em momentos também onde a demanda por dólar aumenta no Brasil, existe também uma correlação em relação ao impacto disso no preço do Bitcoin. Legal. E uma outra pergunta também que chegou aqui, é lógico, né? Se é melhor esperar o dia 1º de agosto para começar a investir. Sim e não, né? Eu acho assim, se você quer... se você é um pouco mais avesso a risco, definitivamente é melhor aguardar. E aí diria que não necessariamente 1º de agosto, mas os primeiros dias de agosto. E estar acompanhando as notícias nos sites especializados para ver de fato qual foi o desdobramento da decisão por parte dos mineradores. Mas também, para quem tem um horizonte de longo prazo, essa também pode ser uma oportunidade interessante para fazer entradas e aproveitar o preço um pouco mais baixo. Legal. É muito um trade-off de quão propenso a risco está cada investidor. Perfeito. Isso está ligado a um ponto. A gente montou um evento, né, no Facebook para promover essa live, e é de quinta-feira, e lá a gente colocou uma enquete também, assim, qual é o seu objetivo ao comprar bitcoins? E buy and hold ganhou disparado, né? Comprar vai segurar porque o potencial é muito grande. Tem se provado a melhor estratégia, né, ao longo do tempo. Sobre o 1º de agosto também, o Jota perguntou aqui, afinal, o que acontece no início de agosto? Ou o que está acontecendo agora e por que a gente está aqui falando de tudo isso? Legal. 1º de agosto é uma data importante porque ela é a data limite para que os mineradores sinalizem, né, qual versão do software eles vão rodar e também para que a gente tenha implantado uma alteração importante no protocolo agora para resolver a questão da escala. Por que isso é uma data importante? Porque, como tudo no protocolo do Bitcoin, todas as decisões são baseadas em consenso.
e consenso, né? Não preciso nem dizer que é algo muito complexo de se conseguir, seja em qual contexto você estiver dizendo. Basta olhar as discussões no Facebook. Né? Exatamente. E aí quando a gente fala de uma indústria que já tem aí um valor de mercado acima dos 40 bilhões de dólares, a gente já pode perceber aí que a gente tem grupos de interesse bastante diferentes envolvidos para se chegar nesse consenso. Os 3 principais grupos que estão envolvidos nessa tomada de decisão e que estão discutindo essa questão há mais de um ano são, o primeiro grupo são os desenvolvedores, né? São os desenvolvedores que fazem a manutenção do protocolo e que propõem alterações no protocolo para permitir que melhorias sejam implantadas. O segundo grupo são os mineradores, que são, na prática, quem está mais envolvido nesse game com imobilizado em equipamento para fazer essa transação, então financeiramente são os mais comprometidos com isso. E você tem um terceiro grupo que é o ecossistema de startups, as empresas que criam aplicações em torno de Bitcoin e, por consequência, os usuários da moeda. O que acontece? Esses 3 grupos nem sempre têm interesses tão convergentes. Por parte dos mineradores, escalar o protocolo não necessariamente é algo interessante, porque isso eventualmente pode comprometer a receita que eles têm hoje das taxas pagas pelas transações. Então, como a gente tem hoje blocos mais cheios e uma demanda cada vez mais crescente pelas transações, a remuneração das taxas tem crescido. Uhum. Do outro lado, a gente tem os desenvolvedores que tendem a ter uma postura um pouco mais conservadora e optar por fazer mudanças menos drásticas e sempre testar ao máximo possível essas mudanças para evitar que danos maiores ocorram no funcionamento do software. E do outro lado, a gente tem os empreendedores e as startups envolvidas nesse mercado e os usuários que entendem que é crucial que o Bitcoin seja mais escalável. Porque isso tem feito, o fato dos blocos estarem mais cheios e do custo para você processar uma transação ter crescido tão fortemente nos últimos meses, tem inibido, de certa forma, a adoção e tem a tese de alguns é de que isso tem drenado novos interessados para outras moedas digitais. Certo. E aí também acho que você tocou no ponto dos mineradores, né, que de uma certa forma a questão do consenso está justamente ligado a todos esses players eles se entenderem. Tem algumas perguntas que vieram aqui e que também é sempre muito recorrente, né? O que faz o minerador? Qual que é o papel dele? Ou qual que teve uma pessoa que perguntou qual que é a matéria-prima para a mineração? Qual que é o conceito disso? Uhum. O minerador ele nada mais é do que o validador das transações. Então, como é que funciona? As transações em Bitcoin, todas elas são encadeadas em blocos. Então, cada bloco dura mais ou menos 10 minutos. Então, são as transações dos últimos 10 minutos que vão compor esse bloco. E esse bloco de transações é levado a essa rede de mineradores que vai tentar quebrar esse bloco para validar as transações, né? De forma muito simplificada, o que eles estão fazendo é um processo, de certa forma, parecido com o que as empresas de cartão de crédito fazem para processar e validar as transações. A diferença essencial é que, no caso do Bitcoin, essa mineração é feita de forma descentralizada. Toda e qualquer pessoa, ou interessado, ou empresa, pode passar a ser um minerador. Basta ela adquirir o software, o hardware adequado para fazer aquilo e baixar o software, que é open source, está disponível na internet para qualquer pessoa fazer. Então, esses mineradores hoje já têm investimento na casa dos bilhões de dólares em equipamento para realizar a validação dessas transações. Então, no fundo, eles são os grandes empreendedores dessa história, né? Eles são os empreendedores iniciais, não diria os grandes, mas sem mineradores a rede não funciona. Enquanto, do outro lado, para você ser um usuário, você não precisa fazer nenhum tipo de investimento desse tipo. Basta você baixar uma aplicação, seja no seu celular ou usando no seu computador, que você já está apto a comprar, vender, transmitir e receber bitcoins de qualquer outra pessoa ou usando o serviço de uma corretora como intermediário. Legal. Então, o minerador é um ponto principal, um ponto essencial ali no protocolo para que você consiga autenticar essas transações. E eles são remunerados por isso, né? Seja via taxas das transações, seja via própria mineração. Certo? Isso. O minerador ele tem esses dois mecanismos de remuneração. Todas as novas moedas geradas no Bitcoin, e atualmente são em torno de 12,5 novas moedas a cada 10 minutos, são para remunerar os mineradores. É isso que serve como contrapartida pelo investimento que ele fez em poder computacional e o gasto corrente que ele tem em energia elétrica. Então, além dessas novas moedas que são geradas, que aí o minerador, ao receber isso, ele decide se ele vai ao mercado vender ou se ele vai acumular essas moedas, se soma também as taxas de transações que são pagas. Então, toda transação que passa pela rede do Bitcoin precisa pagar uma taxa.
essa taxa já foi irrelevante. Há muito pouco tempo atrás, não passava de alguns poucos centavos de dólar. Agora, como os blocos estão cheios, as transações que pagam taxas maiores são processadas antes, e aí isso faz com que a rede ganhe aí um caráter um pouco diferente do que tinha sido desenhado inicialmente. Porque inicialmente a ideia era de que, independente do valor de taxa que você pagasse, em algum momento algum minerador ia pegar aquela transação para ser pago. Isso ainda acontece, mas transações que pagam taxas menores têm um tempo de confirmação estendido e aí a experiência do usuário, inevitavelmente, em muitos casos, acaba sendo comprometida. Legal. Eu ia trazer uma outra pergunta, mas surgiu uma aqui do Nielsen, que eu não posso deixar de perguntar, que é: o que diferencia o Bitcoin de um esquema pirâmide ou esquema Ponzi? Muito boa essa pergunta. Assim, esquemas pirâmide e esquemas Ponzi, basicamente são esquemas que envolvem contrapartida, como contrapartida você trazer novos usuários para aquele produto ou serviço, e não necessariamente o valor intrínseco ali sendo oferecido. Essa, para mim, é a diferença essencial. Então, toda e qualquer oferta que você receber, onde a sua remuneração vai vir de você trazer novos usuários que também necessariamente vão precisar fazer novos aportes, é um sinal de alerta. Muito provavelmente a gente está falando de uma pirâmide ou de um esquema Ponzi. No caso do Bitcoin não tem nada disso, né? Eu sou investidor em Bitcoin e eu não preciso ficar propagandeando e trazendo ninguém para dentro do Bitcoin. Eu simplesmente aloquei meus recursos ali, acredito naquilo e tenho também total autonomia para decidir desinvestir isso no momento que me for interessante. Basicamente é você que decide o que você vai fazer. Esse é um dos grandes diferenciais do Bitcoin, né? É o grau de autonomia que ele dá para os usuários, né? Pela primeira vez a gente tem notícia de um ativo financeiro que você pode custodiar você mesmo sem grandes dificuldades, né? Ao contrário de ouro, por exemplo, se você decidir armazenar ouro na sua casa, você vai ter problemas sérios de segurança para fazer isso acontecer. Você vai ter que investir numa infraestrutura, muito provavelmente numa empresa especializada de segurança para garantir que você não vai sofrer ameaças. No caso do Bitcoin, não. Você pode armazenar muito simplesmente os Bitcoins, seja num pendrive, seja numa paper wallet, que a gente chama, que são os dispositivos de backup offline. Então, essa é uma grande vantagem, né? É uma frase que é chavão entre os investidores, é que com o Bitcoin você pode finalmente ser o seu próprio banco. Legal. Finalmente, porque ninguém aguenta mais usar o banco do jeito que ele é hoje. Outra pergunta que veio aqui do Iomar Gonçalves: será que o Bitcoin terá ou tem, né, um concorrente à altura? Alguma outra criptomoeda que possa ser tão forte ou que possa tomar esse espaço do Bitcoin? Sim, no longo prazo eu acho que é possível, eu não diria provável, mas eu diria possível. Por que eu acho que é possível não provável? Porque uma coisa que determina o valor do Bitcoin é o efeito de rede que ele conseguiu criar ao longo dessa jornada de mais de 7 anos. Então a gente está falando de uma rede que funciona de forma ininterrupta todo esse período de tempo, 24 horas por dia. A gente está falando de uma rede que atualmente processa mais de 200 mil transações diariamente, com constância. E a gente está falando também de um ecossistema que se formou em torno daquilo, onde você já tem investimento de venture capital, você já tem empreendedores muito, muito competentes envolvidos e também todo esse lastro do investimento que foi feito em mineração. Então, existem outras moedas digitais, hoje já passam das 600 moedas digitais, mas o Bitcoin tem mantido mais de 40% do market cap total do mercado de criptomoedas. Nada garante que isso vai se manter, mas eu continuo acreditando que o paralelo que a gente pode fazer mais próximo com outras commodities é que eu classificaria o Bitcoin como uma espécie de ouro digital, e aí você vai ter outras moedas que vão ser a prata, o cobre, outros tipos de metais que têm um valor menor, muito porque essas outras moedas tendem a ser mais abundantes e menos escassas que o Bitcoin. Por isso que o Bitcoin tem esse paralelo com o ouro, pela sua escassez. Legal. Voltando também nesse assunto de 1º de agosto, o futuro sobre Bitcoin e tudo mais, é uma pergunta aqui do Vinícius Bazan. Pergunta minha. Dado o que pode acontecer com o Bitcoin, né? A gente pode tanto... Eu acho que se alguém tentar dizer exatamente o que vai acontecer, lógico que a gente nunca consegue prever o futuro. Mas a partir dessas possíveis mudanças, ele pode se valorizar, ao mesmo tempo ele pode ter uma desvalorização. Existe alguma dessas outras criptomoedas que poderia se beneficiar de um fracasso ou de algum lado ruim para o Bitcoin? Isso é um ponto interessante. Essa tese ainda não tem elementos suficientes para se provar, mas eu acredito que outras moedas digitais, e aí especialmente o Litecoin, marginalmente o Ethereum, tendem a ser talvez um refúgio
dos investidores que têm um pouco mais de receio em relação a Bitcoin. Tem algumas outras moedas digitais também que vale a pena acompanhar, como Dash, Monero, Zcash, mas todas elas, é importante salientar, são muito menos maduras que o Bitcoin, então naturalmente mais voláteis. Então, assim, não existe muito nesse mercado alternativa de ativo livre de risco. Ainda é um mercado que está em evolução e com isso a volatilidade é natural. Mas a mensagem que eu queria passar é que, assim, independente do desfecho dessa questão da escalabilidade, não há muito o que temer, né? Tudo indica aí que a gente vai manter a rede saudável do Bitcoin com bastante poder de processamento para validar as transações, que é um elemento importante para definir o valor. Também a gente tem um apoio institucional por boa parte das principais corretoras do mundo, dizendo que elas vão dar suporte à versão principal do Bitcoin. Então, eventualmente, caso a rede se bifurque, provavelmente o que a gente vai ter é a criação de uma outra moeda digital, que vai ser mais um concorrente do Bitcoin. Mas o Bitcoin em si, o protocolo em si, eu não vejo tantos riscos assim. Óbvio, riscos existem, né? Como você mesmo colocou, apesar de acompanhar esse mercado, conversar com vários dos players, tentar mapear alguns cenários, ainda tem um certo grau de incerteza, mas eu estou bastante confiante de que a partir de agosto, na verdade, que a gente vai ter destravar valor, a rede com perspectiva de escalar e poder processar muito mais transações e isso acelerar, ter um impacto bastante positivo na adoção no mundo todo. Legal. Deixa eu comentar um ponto que você trouxe agora também, essa questão de destravar valor, né? Porque teve uma pergunta do começo de como se define o valor do Bitcoin, como você mesmo disse, uma questão de oferta e demanda. E a partir do momento que você chega numa máxima histórica, né, assim, já bateu lá perto dos $3.000 ou da máxima histórica no Brasil, basicamente ninguém sabe qual é a próxima máxima. Né? Então eu também vejo que assim, os investidores como um todo eles estão esperando um possível destravamento para a gente buscar qual é a próxima máxima, se vai ser os $5.000, se vai ser os $10.000 nos próximos anos. Então isso também do meu lado me faz acreditar que ainda tem muito mais para cima do que para baixo. Né? Não, definitivamente. Né? O Bitcoin até hoje tem respeitado aquele conceito de topos e fundos ascendentes, né? Que é bastante utilizado pelos grafistas. Essa semana, até embasando um pouco essa visão que eu coptuo com você, o Goldman Sachs soltou um call para os clientes, dizendo que dentro da análise deles, o próximo alvo do Bitcoin são os $3.600. Eu também acredito que, passado essa questão, essa incerteza de agosto, né, como a gente sabe, o mercado não gosta de incerteza, né, em momentos de incerteza o mercado tende a fugir um pouco do risco, a perspectiva é de que a gente volte a buscar novas máximas. E eu continuo bastante confiante de que, pensando num horizonte de tempo um pouco mais estendido, e aí vamos para o ano de 2020, que é quando a gente vai ter também um novo choque de oferta que já é programado no protocolo. Então, hoje a remuneração dos mineradores de 12,5 bitcoins cairia pela metade, para um pouco mais de 6 bitcoins para cada bloco. A perspectiva é de que até lá a gente tenha uma valorização bastante substancial. E aí não precisa fazer muitas especulações para chegar nesse racional. Né? A gente está falando de um instrumento cuja demanda está crescendo, e aí a olhos vistos, né? A demanda cresce substancialmente e consistentemente, pelo menos nos últimos 2-3 anos, e a gente vai ter um ativo que vai ter a sua produção e a sua oferta, né, na prática, caindo pela metade. Então, até lá, eu acredito que a gente vai ter ainda um espaço grande para valorização, mas naturalmente também acompanhado por períodos de baixa volatilidade. É natural, né? Sim. Voltando, né? A volatilidade é um feature. Não adianta brigar com ela porque é contra a natureza do Bitcoin. Sim, porque é um processo de inovação no final das contas. Uma startup é um processo de inovação, ela também é volátil, né? Exatamente. Então, empreender é volátil, investir em Bitcoin também. Mas se você está confortável com isso, muito bom, porque tem muita coisa a se ganhar. E um outro ponto também que eu acho interessante, que você falou, né? O awareness está crescendo também, as pessoas estão começando a ver mais. A gente fez uma postagem recentemente que a gente foi pesquisar quanto no Google as pessoas estavam pesquisando Bitcoin, né? E, não lembro de cabeça se foi junho agora, mas foi o primeiro mês que a palavra Bitcoin superou o Tesouro Direto nas pesquisas no Google. Assim. Então as pessoas estão começando a olhar cada vez mais. Esse é um ponto importante. Para tomar uma boa decisão de investimento, o Google Trends é uma boa ferramenta. Em momentos onde a procura pelo termo Bitcoin sobe, geralmente o preço tende a acompanhar. Legal. Tanto que, inclusive, muitas pessoas confundiram o gráfico das pesquisas com o gráfico de valorização, que realmente anda muito junto, né? Tem uma outra pergunta assim, que eu também acho bem legal a gente comentar aqui, Safiri, do André Krutman. Ele pergunta ele fala,
afirma, né? Apesar de não ser o recomendado, muitos investidores deixam seus bitcoins armazenados nas exchanges, né? nas corretoras. Só que isso a gente sabe que não é o mais recomendado em alguns casos, principalmente dado o cenário que a gente tem agora. Então, qual carteira você recomenda para usuários não muito avançados? Primeiro, um abraço para o André, um grande amigo aí também, investidor das antigas no mercado de Bitcoin. O que acontece? Você tem dois caminhos aí. O primeiro é manter isso em custódia de uma corretora, mas antes disso, entender qual é a política de suporte que a corretora vai dar no dia 1º de agosto. Boa parte das corretoras já anunciou que em 1º de agosto elas vão suspender transações, seja totalmente, seja pelo menos só os saques, para entender como que a rede vai se comportar depois dessa alteração. E as carteiras, pensando especialmente nesse evento do dia 1º de agosto, que é a eventualidade da rede bifurcar e se dividir, o melhor é procurar uma carteira onde você controle as suas próprias chaves. E aí você tem algumas alternativas no mercado, né? Tem algumas que eu utilizo mais. Então, voltando um pouquinho, né? Quando você estiver pensando em carteira de celular, tenha o mesmo procedimento que você tem com a sua carteira física. Você não carrega com você todo o seu dinheiro na carteira andando para cima e para baixo na rua. Você mantém na sua carteira só pequenos valores para você fazer algumas pequenas transações. Então, a mesma coisa. No celular, mantenha pequenos valores. E procure carteiras que você consiga ter controle sobre a sua chave privada. Então, tem algumas aí. Tem a Electrum, a Multibit, tem alternativas das mais variadas e tutoriais também bem educativos sobre quais procedimentos tomar para ter controle sobre suas próprias chaves. Porque no caso da rede bifurcal, o que acontece se você tem controle sobre as suas próprias chaves? Você vai replicar nessa rede nova a mesma quantidade de bitcoins que você tem na rede atual. Então você vai ter eventualmente 10, 20, sejam lá quantos bitcoins forem na rede principal e a mesma quantidade sendo replicada nessa rede nova. O trabalho que você vai ter que fazer é importar suas chaves num software que dê suporte para essa nova rede. Então, infelizmente, não tem como dar uma resposta objetiva para você, André, porque ainda não está claro quais softwares vão dar suporte para essas possíveis novas versões, né? Então, isso deve acontecer e aí é a dica de sempre, né? Tentar se manter informado e procurar suporte junto às corretoras que estão abertas a fazer isso com seus clientes. Legal. Vou juntar também algumas perguntas que estão vindo aqui. Tem mais de uma pessoa, tem o Samuel Sirena, o Lucas Souza também perguntando sobre o que pode acontecer no dia 1º de agosto de fato, né, que é se a expectativa é de alta ou queda. Acho que isso, na verdade, não dá para saber antes a gente ter uma definição melhor sobre o que vai acontecer. Além disso, o próprio Samuel ele pergunta quais plataformas que você indicaria para comprar Bitcoin, assim, ou quais são as principais corretoras, quem negocia Bitcoins hoje, né? Se eu fosse procurar, principalmente no Brasil, né, porque eu imagino também que tem gente que talvez não saiba que dá para ser negociado no Brasil. Assim, para até evitar qualquer tipo de conflito de interesse, prefiro não recomendar nenhuma grande corretora, mas entrando no site do Bitvalor, olhando ali com mais liquidez, todas elas têm um histórico de serem empresas confiáveis, que prestam bons serviços aos seus clientes. Também é difícil fazer uma indicação de corretora também, porque cada corretora tem a sua própria política de taxas. Sim. Então, diferencia muito na questão do custo, e aí cada usuário tem que pesar ali qual que é a oferta que faz mais sentido para o perfil e até também para a frequência com que você pretende transacionar bitcoins. Mas o que eu posso garantir é que no Brasil a gente tem aí 2, 3 boas alternativas que podem prover esse serviço com qualidade, confiança e boa qualidade de suporte também. Legal. Isso não foge muito também da escolha de corretora para outros ativos, ações, tesouro e tudo mais, e é o que a gente sempre recomenda no InvestE. A gente particularmente acha que você não deve tomar uma decisão sobre corretora só pelas taxas, né? Principalmente porque no caso de Bitcoin você tem taxas variando, mas a gente sempre leva em consideração 3 pilares, né? Taxa, suporte e plataforma. E da mesma forma que numa corretora onde você vai operar tesouro direto, você não precisa pagar para manter ou para abrir uma conta, você pode também abrir conta em mais de uma corretora. Então, acho que a dica sempre é teste, né? Se você viu essa corretora pela internet, você já conhece, tem pessoas que usam, você consegue mandar um e-mail, os caras te respondem, ou consegue usar o suporte deles. Se aquilo está confortável para você, né, analisando taxa, analisando plataforma, tem ótimas corretoras no Brasil. Definitivamente. E aí, por isso também que o Bitvalor presta um excelente serviço nesse sentido, porque além dele compilar num único ambiente todas as ofertas de compra e venda disponíveis no Brasil,
ela também indica qual corretora onde você tem mais liquidez. Então, se a gente está falando de um arbitrador, né? O que é um arbitrador? É alguém que quer comprar em uma corretora e vender em outra. Aí não precisa dizer muito que ele tem que comprar onde estiver mais barato, tem que vender onde estiver pagando mais. Mas sempre levando em consideração o custo total da operação, não só o preço de entrada ou de saída. Ótimo. O João Ramos aqui também mandou uma pergunta. Ele perguntou por que o Ethereum não foi citado como alternativa ao Bitcoin. Na verdade, acho que foi, a hora que o Safiri estava comentando, assim, mas só se puder dar um panorama de diferença entre o Ethereum e o Bitcoin. O Ethereum, ele é talvez aí, talvez não, definitivamente o segundo blockchain mais relevante hoje, em termos de volume de transações, em termos de aplicações que estão sendo utilizadas, mas ele tem um diferencial importante em relação ao Bitcoin. O Bitcoin nasce, como comentei no começo da conversa, única e exclusivamente como uma rede transacional, né? Uma rede para transferência de valores ponta a ponta. O Ethereum se aproveita do conceito de blockchain, de validação descentralizada e de constituição de rede para você fazer troca de informações, mas ele tem uma proposta muito mais ambiciosa. Ele não se propõe a ser só uma rede de transações, ele se propõe a ser um imenso computador descentralizado capaz de rodar os mais variados tipos de aplicação. E aí o apelo principal que a gente tem lido bastante também é a respeito dos smart contracts. Então o Ethereum, eu não entendo o Ethereum como um ativo concorrente ao Bitcoin. Eu entendo o Ethereum como complementar ao Bitcoin e também tem um potencial de utilização bastante interessante, mas também por ser uma rede menor, mais jovem, menos testada, também tem um nível de incerteza com ele e um grau de volatilidade maior do que o Bitcoin. Então são coisas não diretamente comparáveis, apesar de a gente estar falando de dois ativos digitais, ambos com um bom potencial de valorização futuro. Legal. Outra pergunta que também sempre aparece, sempre é importante responder é imposto de renda. No final das contas, eu sei que tem muita gente que às vezes fala, meu Deus, eu estou comprando e vendendo Bitcoin justamente porque eu não quero ficar na mão de governo, na mão de bancos, mas a gente tem que ser justo com as coisas e declarar. Então, existe já, por mais que não exista uma definição completa sobre o que é o Bitcoin em termos legais, existe já uma orientação de como declarar isso no imposto de renda. Então, comprei Bitcoin, o que eu faço na próxima declaração? Tá. Não, é importante salientar isso porque, como quase tudo no Brasil, né, quando você precisa fazer qualquer tipo de esforço arrecadatório, as coisas andam mais rápido. Então, apesar da gente não ter ainda uma posição definitiva e uma regulação específica por Bitcoin, tanto vindo de Banco Central ou de CVM, a Receita Federal já se adiantou, né? E ela já traz no manual do imposto de renda as orientações de como declarar o Bitcoin e também de como recolher o tributo em cima do ganho de capital. Então, sobre como isso deve ser declarado a posição do investidor em 31 de dezembro daquele exercício. Então, ele deve declarar a quantidade de bitcoins que ele tem e o valor que ele pagou para adquirir isso. Então, essa informação deve ser colocada no campo outros bens e direitos da sua declaração de imposto de renda. E sobre a tributação, na pessoa física, existe uma faixa de isenção de até R$35 mil de transações totais dentro de um mesmo mês. Caso o investidor ultrapasse essa faixa, ele tem que recolher 15% sobre ganho de capital via DARF, que ele imprime no site da Receita e tem que recolher até o último dia útil do mês posterior. Legal. É bem parecido com ações, com a diferença de 35 mil para 20 mil reais no caso de ações, mas sim. É o valor pelo qual você adquiriu, a posição até dia 31 de dezembro daquele ano. A diferença com ações é que, se eu não me engano, a corretora recolhe uma fatia disso na fonte, né, no momento da sua transação. No caso do Bitcoin, não. As corretoras, como o Bitcoin não é considerado ainda no Brasil um ativo financeiro regulado, ainda não tem esse nível de integração com o sistema. Legal. O Pedro Lages está perguntando aqui, ele gostaria de saber se é possível comprar Bitcoin em uma corretora brasileira e vender o mesmo em uma corretora no exterior. Sim. Isso que é a parte legal de você não ter que fazer transferências internacionais de dinheiro. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode fazer essa operação num sábado, num domingo, numa madrugada. Uma operação que é muito comum fazer, como comentei no começo, os mercados mais relevantes de Bitcoin hoje no mundo estão na Ásia. Então é bastante comum o dia abrir no Brasil com o mercado descolado do que está acontecendo ali. Então é uma oportunidade importante de arbitragem também que se abre. Então, definitivamente, isso acontece e essa é a utilização plena
das possibilidades do protocolo, né? É você poder transacionar e arbitrar o mesmo ativo nas mais diferentes moedas, nos mais diferentes mercados. Legal. Inclusive também para quem chegou hoje, né, nesse assunto e quer saber sobre o que é o Bitcoin em todos os seus detalhes, mais do que a gente já falou aqui também, além de ter um passo a passo de como comprar pela primeira vez, a gente disponibilizou aí no link dos comentários, a gente colocou um link nos comentários para você baixar 2 materiais que a gente produziu junto com a Invest. Então a gente tem o material do InvestAE falando sobre o que é Bitcoin, como a gente olha para isso hoje, e um material da Invest com um tutorial de como você pode comprar. Tá? Então não é nenhum bicho de 7 cabeças. Puxar aqui outra pergunta do Vitor Zanoni também, que é bem legal, que ele perguntou assim: por onde eu posso começar a estudar ou trabalhar como trader? E se é uma boa ideia trabalhar com isso em relação a Bitcoins? Qual que é a sua opinião? Como quase tudo na vida, depende, né? Eu acho que esse tipo de pergunta também vocês devem ouvir para ações, né? Sim. Recebi meu FGTS, quero parar de trabalhar, quero viver de ações. Geralmente, quando você ouve isso de alguém, é sinal de que essa pessoa tem a concepção errada do mercado. Então, assim, o que eu posso dizer? Para ser um trader profissional, definitivamente não é uma atividade para qualquer pessoa. Você tem uma série de características comportamentais que precisam ser adquiridas, tem toda uma questão de como essa pessoa lida com risco e com volatilidade, além também de necessitar horas de voo, né? Você vai se tornando um bom trader ao longo da sua trajetória e necessariamente perdendo algum dinheiro nesse caminho. Então, assim, fontes de informação não faltam na internet, né? Existem comunidades hoje no Facebook bastante grandes que discutem esse tema o tempo inteiro. Existem sites especializados que cobrem o mercado de Bitcoin o tempo inteiro, como o CoinDesk, o Cointelegraph. Alguns blogs brasileiros também que cobrem isso, como o Criptomoedas Fácil, o Guia do Bitcoin, agora também é o InvestAE. Então, a chave para qualquer coisa é informação, num primeiro momento. E segundo, assim, se você nunca tradou nada na sua vida, talvez não seja uma boa ideia você começar por Bitcoin. Legal. Isso é um ótimo conselho. O Vic Hans, ele mandou aqui no comentário do Facebook dizendo: o BIP91 já está acionado, por enquanto a bifurcação está descartada ou não? Então, ainda existe uma possibilidade, porque, na verdade, a decisão vai se dar em 1º de agosto, quando fizer o corte, vai fazer a leitura da quantidade do hash rate, né, que é o total do poder de processamento dedicado na rede, e só a partir dali a gente vai poder tomar uma conclusão. Mas a ativação do BIP91, como você colocou, já garante o Segregated Witness, que já é uma melhoria importante para as questões de escala e que abre aí uma perspectiva bastante importante de melhoria e de aumento da adoção nos próximos meses. Legal. Outras perguntas mais técnicas aqui chegando também, acho bem legal o pessoal mandando. O Alex Ferreira, ele perguntou: Safiri, me passa a sua visão do fork do Bitcoin Cash, né? E o que você acha do potencial de 30% do hash indo para o Bitcoin Cash? Grande Alex, outro grande amigo do mercado de Bitcoin, está lá em Bali tomando um sol. Nosso amigo Barão do Bitcoin. Muito melhor do que nós aqui. Muito melhor do que nós, estamos aqui na Faria Lima, esse tempo seco. Mas é o seguinte, o Bitcoin Cash, que é a notícia mais recente, né? Saiu a partir de ontem, começou esse rumor no mercado. Eu não vejo o Bitcoin Cash como uma ameaça. Eu acho que o Bitcoin Cash, caso aconteça, que também para mim eu acho que tem uma possibilidade razoável disso ser um blefe por parte de um grupo de mineradores chineses querendo gerar especulação e aproveitar a volatilidade para lucrar com isso. Mas caso de fato aconteça, a visão que eu tenho é que o Bitcoin Cash vai ser mais uma moeda alternativa, mais uma altcoin, né? Como tem Ethereum, Dash, Monero, Zcash. Não vejo ele adquirindo a relevância que o Bitcoin tem hoje, principalmente porque ele vai ter uma longa trajetória até conseguir gerar efeito de rede, criar uma comunidade em torno dele, ter corretoras que apoiem e que comecem a listar esse token. Então, não vejo grandes riscos de isso impactar muito fortemente o preço. O risco do fork ou não, a gente só vai conseguir saber, infelizmente, em 1º de agosto. Legal. Mantendo nas perguntas mais complexas, que essa eu achei muito legal porque tem a ver com ações. E vou jogar a bucha para você aqui. A pessoa perguntou: quando eu invisto em ações, eu vejo vários métodos e parâmetros para achar o tal valor justo, né? Usar múltiplos, EBITDA, EV, EBITDA, preço sobre lucro, preço sobre patrimonial, por aí vai. Que me ajudou bastante e até agora para a moeda eu vi alguns.
né? Mas para Bitcoin ou outra criptomoeda, tem algum método para estimar o tal valor justo? Dá para se encontrar ou estimar o upside, quanto você pode ganhar? Ou não, estamos lidando com um mar aberto ainda? Não, existem métodos e aí cada trader, enfim, você tem grupos que estão se especializando em criar teses de investimento e mecanismos de monitoramento próprios para chegar nessa questão do valor justo. Mas é mais do que o valor justo, eu acho que a métrica que tem que ser observada é o valor potencial. E aí, para você chegar nisso, você tem alguns parâmetros que podem ser olhados, né? Então, por exemplo, eu sempre enfatizo que esse caráter de ouro digital do Bitcoin. A gente está falando de um ativo aí com um pouco mais de 40 bilhões de dólares de valor de mercado, enquanto o ouro tradicional tem mais de 3 trilhões de dólares em valor de mercado. Então, aí já dá um pouco da dimensão entre um e outro. E eu acho que é um caminho natural ao longo dos próximos meses e anos que o Bitcoin comece a canibalizar um pouco e que investidores de ouro migrem marginalmente para Bitcoin. Então, são alguns indicadores que você vai pegando. Ali, de novo, são horas de voo, né? Você vai entendendo o mercado, vai acompanhando, vai interagindo com os outros players, entendendo um pouco das motivações que cada um tem e do racional de investimento para cada um e vai construindo com o tempo a sua própria tese. E aí, de novo, né? É informação, buscar informação. Então, também acompanhar indicadores de volatilidade, é uma métrica importante. Também olhar índice de Sharpe também é um indicador que é usado em ações, também serve para Bitcoin. E aí quase sempre você vai ver que a relação de risco-retorno de Bitcoin é incomparavelmente mais interessante do que ativos tradicionais. Então são métodos. E aí alguns métodos dos mercados tradicionais podem ser aplicados com níveis diferentes de efetividade, mas servem também como ferramenta para tomada de decisão. Mas, basicamente, no Brasil, os indicadores mais importantes para serem observados o nível de spread, 2, como está o dólar naquele momento, né? Porque momentos onde o dólar entra em viés de baixa, como que a gente está vendo agora também, tende a diminuir um pouco da atratividade em Bitcoin, porque uma das utilizações que é mais feita pelos usuários é comprar Bitcoin em reais para liquidar isso em dólar em outros mercados. Então, são dois indicadores importantes de se analisar quando você está pensando em fazer um investimento em reais. Legal, muito bom. A gente já tem quase 1 hora de transmissão aqui, tem muita gente ainda ao vivo assistindo. Eu vou encaminhando aqui para o final. Queria dar alguns rápidos avisos aqui antes da gente terminar. O primeiro deles, antes de tudo, obrigado demais, Safiri, assim, super legal o papo. Tenho certeza que existem muitas outras perguntas para a gente responder ainda. Quinta-feira a gente tem outra live com a Helena Margarido, que vai ser conduzida com o pessoal da Inversa. Então a Helena vai poder falar sobre segurança, sobre perspectivas sobre Bitcoin também, sobre a visão dela, sobre como empresas estão implementando. Queria deixar uma novidade para vocês, né? Então tanto a gente colocou aqui nos comentários um link para materiais que vocês podem baixar, que falam sobre o que é o Bitcoin, né, para iniciantes, como comprar e vender Bitcoins. Além disso, a gente está organizando junto com a Inversa Publicações esse evento e na próxima semana a gente inicia com o Safiri e com a Helena uma série especial de newsletters. Então a gente vai colocar aqui também para você nos comentários um link para você se cadastrar para poder receber mais visões sobre os dois em relação a Bitcoin, onde vai poder tirar outras dúvidas, né? Eu sei que ainda tem uma lista interminável de perguntas e a gente vai respondendo isso ao longo do tempo. Então eu estou muito animado com isso porque está ficando sensacional tudo que a gente está produzindo. E para todo mundo que assistiu, muito obrigado. Tá? Eu quero que vocês também mandem suas perguntas. A gente vai deixar esses vídeos disponíveis para vocês no YouTube e no Facebook. Então, quem não pôde acompanhar hoje, vai estar lá disponível para você assistir depois. Acompanhe a gente lá na quinta-feira, também vai ser outra live sensacional. E, de novo, Safiri, obrigado. Se você quer dar um recado final para o pessoal aqui. Bom, primeiro eu agradecer o convite, Vinícius, pessoal do Investiae. Acho que vai ser um prazer escrever essa série. É sempre uma oportunidade importante de ter acesso a canais como o Investiae para disseminar boa informação sobre Bitcoin. No mais, agradecer e passar o recado de que olhar um pouco mais para longo prazo, não é? Incertezas de curto prazo são naturais de todo e qualquer mercado. Mas quando você se dedica algum tempo para entender do que a tecnologia se trata e de todo o potencial futuro que ela traz, você vai entender que isso não passa de uma mera turbulência momentânea, que a perspectiva é bastante positiva e de que definitivamente Bitcoin tem que entrar no radar da maior parte dos investidores,
especialmente no momento onde a gente vê um grau de incerteza praticamente inédito, né, no mercado como um todo. A gente vê volatilidade global em níveis mínimos históricos e, ao mesmo tempo, uma série de outras incertezas por aí. Nesse momento, você vai gostar de ter um pouco de Bitcoin no seu portfólio, porque isso vai te proteger do mau humor do mercado. Legal, então temos muita coisa para rolar ainda sobre Bitcoin, sobre todos esses temas. Isso é só o comecinho, então aguardem cenas dos próximos capítulos aí. Obrigado, até quinta-feira a gente se vê de novo. Um abraço. Um abraço, obrigado, boa tarde.